Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma super aula do fantástico professor Cassiano, que é esse rapaz que está falando com vocês agora. Durante a aula de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre a Revolução Russa de 1917. Essa revolução é muito importante para que nós possamos saber, né, um pouco mais sobre para compreender os principais acontecimentos do século XX. Tá? Vai ditar, então, a política não só da Europa, mas também de todo o mundo durante boa parte do século passado. Bom, para entender a Revolução, nós temos que saber um pouco mais sobre o contexto pré-revolucionário. Né? A Rússia, perto das outras potências europeias, como França e Inglaterra, não era industrializada. Né? E o seu tipo de governo ainda era imperial, ainda era ditada pelas regras de uma monarquia absolutista que detinha diversos privilégios ainda. E a sua economia, como eu falei, né, em relação às da França e da Inglaterra, por exemplo, ainda era muito rural, tanto que ela era considerada o celeiro da Europa. O seu principal produto de exportação eram ainda cereais para essas outras nações. E era tão desigual que, até o final do século XIX, até 1861, ainda haviam laços de servidão coletiva. Né? Essa a abolição da servidão vai acontecer só no final do século XIX, quando começa aí um pequeno processo de industrialização das principais cidades da Rússia, né, do Império Russo, como São Petersburgo ou até mesmo Moscou. Tá? Até 1917, a Rússia ainda tinha um imperador da dinastia dos Romanov, que era o czar Nicolau II. Bem, junto com esse processo de industrialização que começa a ser inserido na Rússia no final do século XIX, começa a surgir também e entrar ideais socialistas, tá? E que vão ser disseminados pela classe operária, baseados nas ideias, né, dos principais teóricos, como por exemplo o Karl Marx e o Engels, certo? Bem, esse império desigual, né, e já começa a entrar em crise antes mesmo de 1917. É o exemplo, tá, das revoltas que vão acontecer durante o ano de 1905. Esse ano, os historiadores da Revolução vão chamar de o ano do ensaio geral, quando começam a surgir as bases para a Revolução de 17. Nesse ano de 1905, o Império Russo vai ser derrotado na Guerra Russo-Japonesa, tá? E nesse contexto começa ali uma grande crise econômica, certo? E essa crise vai ser seguida por insatisfação popular e grandes manifestações. Uma das principais manifestações vai ser a que vai gerar o Domingo Sangrento, quando a população vai até o Palácio de Inverno do czar, né, pedir benevolência, pedir melhoria nas condições de vida, e a resposta do czar vai ser um fuzilamento. Ele vai mandar sua guarda real atirar nessa manifestação, isso vai gerar uma série de mortes, né, cerca de 500 pessoas vão ser mortas, muitas vão ser feridas, e após isso, né, vai ter uma reação da população de insatisfação maior ainda, e o czar, ante essa pressão, vai legalizar, né, os partidos políticos e criar um sistema já de representação, né, da população, que vai ser a Duma, que é o parlamento russo, mas esse ainda é subjugado ao poder do czar. Ao mesmo tempo, a nível distrital, dos bairros, começam a surgir conselhos operários, que nós chamamos de soviets. Né? A partir desses soviets começam a surgir, a ser espalhadas, né, as ideias socialistas, a organização dos trabalhadores, também para conseguir superar as suas dificuldades, né, para conseguir melhores condições ali a nível local de suas demandas. Outro fato muito importante em 1905 vai ser a revolta dos marinheiros do navio Potemkin, tá, que vai estar representado no filme do Sergei Eisenstein, o encouraçado Potemkin. Essa revolta também vai ser reprimida pela guarda real, né, os marinheiros vão ser todos ou condenados à morte ou ao exílio, e a sociedade, a população da cidade de Odessa vai também estar junto dos marinheiros ali, tá? Vai estar do lado deles nessas manifestações e vai sofrer uma repressão muito forte da guarda imperial do czar, né? Uma repressão dos cossacos, essa guarda ainda imperial. Bom, em 1905 já começa aí uma crise do czarismo que só vai se agravar
mais ainda nos anos seguintes. Tanto que em 1917, né, vai gerar essa revolução. Bom, os partidos políticos são legalizados e nós precisamos entender também da criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido é um partido mais progressista dentre os partidos que existem ali e é dividido em dois blocos, né, de pensamento. Um desses blocos são os mencheviques, que significa minoria, que tinha um projeto de passagem moderada para o socialismo, né, uma forma etapista de se pensar nas conquistas, né, dos trabalhadores. O outro bloco desse partido são os chamados bolcheviques, que significa maioria, que tinham como projeto uma passagem revolucionária para o socialismo, né, de forma mais radical. Bom, como eu disse, essa crise só vai se agravar mais com o passar dos anos, e em 1917, tá, num contexto em que a Rússia está na Primeira Guerra Mundial, né, vai passar por uma grande crise também produtiva, porque os soldados, todos eles são da classe operária, né, são trabalhadores russos, e essa crise vai desgastar muito o czarismo e a economia russa. Começam movimentos contra o czarismo para a saída da Rússia na guerra, tá? E contra a fome também, né, querendo melhores condições de vida. Esse movimento começa com as mulheres, né, no 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, elas começam com grandes manifestações se organizando, né, de forma bem muito forte, e depois vai ser seguido pelos operários, pelos camponeses, né, por intelectuais, por soldados e pelas organizações dos soviets. Essa movimentação vai levar à abdicação do czar, ele renuncia, ele deixa de ser um imperador, e surge aí uma república russa, né, uma república democrático-burguesa. E no governo vão estar os mencheviques, né, um líder menchevique, né, o Alexander Kerensky, vai estar no poder, tá? E ele vai, a partir de fevereiro, né, permitir o retorno de pessoas exiladas, né, dos inimigos do czar. Entre esses inimigos, né, entre essas pessoas, esses exilados, volta, né, um grande líder da revolução, que é o Vladimir Lenin. Né? O Lenin, ele retorna do exílio e proclama, né, a população né, ele chama a população para a revolução e para a organização contra, né, esse governo ainda burguês, porque o governo menchevique ainda mantém a Rússia na guerra. Tá? Então, em abril, ele lança, né, as famosas teses de abril, falando que a Rússia precisa de pão, paz e terra. Né? Comida, por causa da crise agrária, a crise ali da população, paz, a saída da Rússia da guerra, e terra, pela reforma agrária pelos camponeses. Ao mesmo tempo, ele fala também que o poder da Rússia não pode estar lá na Duma, né? Não pode ser ainda uma república burguesa, e esse poder tem que ser aos soviets. Então ele fala que todo o poder deve ser dos soviets. De fevereiro até outubro começa uma ebulição, né, política, e os bolcheviques se organizam, tá, para tomar o Palácio de Inverno. Isso vai ser feito em outubro, tá? Eles tomam o Palácio de Inverno sob a liderança do Lenin. Eles conseguem, a partir daí, acabar com essa república democrática e instaurar uma nova forma de governo. Para isso, para a saída da guerra, eles entram em um acordo com a Alemanha, tá, e assinam um tratado, que é o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado faz com que a Rússia perca muitos territórios, tá, para a Alemanha, e territórios de produção agrícola, e onde tinham várias indústrias também. Ao mesmo tempo, começa aí já um processo de reforma agrária, de estatização da economia, de bancos, de minas, né? E também a laicização do Estado. Eles expulsam a principal instituição do Império do Czar, que era a Igreja Ortodoxa, né? E começa a ser um Estado, então, sem religião, certo? Bom, a partir daqui começa uma grande guerra civil. Essa guerra vai de 1918 até 1921, tá? Essa guerra coloca de lados opostos o Exército Branco, né, da guarda leal ainda ao czar, ao Império. O Exército Branco vai contar também com as forças de outras potências europeias que vão mandar tropas para acabar com os bolcheviques na Rússia. Tá?
E por outro lado nós temos ali o Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho é o exército então bolchevique, que é a manutenção da revolução. O Exército Vermelho tem como grande liderança, além do Lenin, né, mas como um grande general, terá o líder que é o Leon Trotsky. Tá? Bom, nesse período de guerra, o Lenin vai instaurar uma política de comunismo de guerra, que é fazer com que a população ainda tenha o básico para a sua sustentação, para a sua subsistência nesse período de guerra civil, né, como água, alimentação, energia elétrica, certo? Nesse período também, como resposta ao Exército Branco e a tentativa de retomada do poder do czarismo, os bolcheviques vão executar a família real, o czar Nicolau II e toda a sua família, tá? E ainda nesse período os bolcheviques eles trocam o nome, né, o nome bolcheviques e fundam o Partido Comunista, certo? Eles saem vitoriosos da Guerra Civil em 1921, tá? Também porque o Lenin ele instaura uma política econômica baseada numa pequena abertura ao capitalismo, certo? Ele chama essa política econômica é chamada de NEP, é a nova política econômica, que vai aliar os ideais socialistas a uma pequena abertura ao capitalismo em alguns setores fundamentais para a subsistência das pessoas. Em 1922, certo, com o reconhecimento do socialismo, né, na Rússia, vai ser fundada então, né, o Império Russo deixa de ser império, não é mais uma democracia, vai ser fundada um novo tipo de república, vai ser então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Bom, em 1924 tem uma grande reviravolta aí nessa revolução, pois morre o grande líder, né, da revolução, que é o Lenin, um grande teórico dessa revolução. Aqui começa uma grande disputa de poder entre o Trotsky, tá, porque ele tinha um projeto baseado na revolução permanente, ou seja, ele queria que essa revolução não ficasse só na Rússia, só na União Soviética, e se espalhasse para o restante da Europa, certo? E por outro lado nós temos ali então o projeto do Stalin, que era um cara que era próximo ao Lenin, ele já tinha servido como guarda-costas do Lenin, né, cuidava da segurança pessoal dele, e vai ter uma ascensão muito rápida, né, no Partido Comunista. O projeto do Stalin vai ser aceito, né, pelo restante da cúpula dos comissários do povo da União Soviética, e ele se torna líder da União Soviética em 1927. Ele vai ser líder da União Soviética de 27 até a sua morte em 1953, certo? Durante, né, o governo lá do Stalin, né, vão ter diversas críticas porque ele vai perseguir opositores políticos, o próprio Trotsky ele vai ser assassinado a mando do Stalin no México. Então o Stalin vai ter um governo de perseguição aos opositores políticos e também de um culto, né, vai formar um culto à sua personalidade como grande pai da União Soviética, certo? Mas isso é uma outra história, né, para um outro momento. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau!